Boa tarde, Brasil! Tudo bem com vocês? Mais uma edição do nosso programa começando, ao vivo, direto de Brasília. E a gente já vai saber com o repórter André Rosa quais são as atualizações de hoje. Boa tarde, André! Cris, tudo bem com você? Boa tarde também para toda a nossa audiência do Boa Tarde Brasil. A gente destaca que a Justiça do Distrito Federal determinou o bloqueio e a indisponibilidade de participações acionárias do BRB ligadas a investigados na Operação Compliance Zero, que apura irregularidades envolvendo o Banco Master. A medida atinge cerca de 376 milhões de reais em ações e que impede ali de forma imediata a venda e a transferência desses papéis no mercado. Bom, a decisão foi tomada em caráter liminar pela 13ª Vara Civil do DF após pedido do próprio BRB, com determinação para que agentes de custódia bloqueiem qualquer movimentação. Em fato relevante, o banco informou que a providência busca garantir patrimônio para eventual ressarcimento e prejuízos relacionados a operações sobre investigação do Banco Master, que está em ligação extrajudicial. O processo corre em segredo de justiça e tem repercussão direta na governança e na credibilidade da instituição, em meio às apurações sobre a origem e a regularidade dessas participações. Olha, Cris, e ainda nessa sexta-feira, o presidente Lula participa agora à tarde da cerimônia de encerramento da 6ª Conferência Nacional das Cidades, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, aqui em Brasília. O evento foi retomado após 13 anos e pretende ali reunir mais de 2.500 pessoas, representantes do poder público, da sociedade civil, movimentos sociais, setor empresarial e especialistas. Entre os principais temas estão desenvolvimento urbano e a atualização da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano com a elaboração de diretrizes que deve orientar as ações do setor nos próximos anos. Bom, são esses os nossos destaques. Eu volto com você aí nos nossos estúdios do Boa Tarde Brasil. Com você. Obrigada, André, pelas informações. Qualquer coisa, chama a gente novamente, que nós te chamamos ao vivo. Pessoal, agora a gente vai falar sobre um assunto que interessa a todo mundo que já comprou ou que já alugou casas, apartamentos em vários pontos do Brasil. Fazer a locação de um imóvel hoje em dia, em alguns lugares, é muito simples, em outros é muito complicado e você precisa ter cuidado com os golpes. Para falar sobre isso conosco, nós convidamos o Jean Sique, que é corretor de imóveis. Tudo bem, Jean? Seja muito Tudo bom, bem-vindo. Cris? Muito obrigado pelo convite. Imagina, o Boa Tarde Brasil está aqui para isso, para prestar serviço, né? Jean, primeiro conta pra gente como é que você entrou nessa vida de corretor de imóveis, porque a gente sabe, o pessoal vai saber agora que você tinha uma outra profissão, né? Como é que foi? Sim, Cris. Eu trabalhei por 30 anos no Exército Brasileiro e depois disso eu fui para a reserva, fui em dezembro do ano passado. Mas antes desse momento chegar, eu comecei a me especializar no mercado imobiliário, principalmente na área de vendas, pois eu trabalhei muitos anos no Exército na área da construção civil. Aham. Então eu tenho um conhecimento muito bom na parte de construção. E então o imóvel sempre foi algo que me encantou. Mas você falou para mim nos bastidores que o que te motivou, na verdade, foi porque você quis comprar imóveis e não conseguia. Conta essa história pra gente. Você me entregou, hein, Cris? Eu não ia falar isso, mas é verdade, Cris. Eu passei por algumas dificuldades em vários locais, mas o que eu senti aqui em Brasília foi uma dificuldade na hora da compra. Então eu tentei comprar por várias vezes e não recebi o retorno do corretor. É o tal do atendimento, né, gente? Dinheiro na mão e as pessoas não te dão retorno porque você quer comprar, adquirir um bem e você não tem retorno do vendedor. Sim, Cris, sem contar também o grande medo de você comprar um imóvel e esse imóvel não existir, ser um golpe. Então, a gente vai falar sobre isso também, mas daqui a pouco. Continua a história. E então, depois disso, Cris, eu me especializei, fiz o meu curso, tirei o meu Cresce e comecei a trabalhar na área imobiliária de Brasília. Então foi algo que realmente eu fiz uma transição de carreira, depois de muitos anos trabalhando no Exército, fiz a transição para corretor de imóveis, a profissão de corretor de imóveis. Pois é, gente, com base nisso,
vou contar uma história para vocês. Está crescendo em Brasília e muitas pessoas já foram presas. Em outros estados do Brasil também, você quer alugar um imóvel, liga para um possível corretor que está ali na internet, né, ou em alguma página. Esse corretor aluga esse imóvel para você, seja online ou presencialmente. E quando você chega para ocupar o imóvel, esse aluguel simplesmente não existe, ou pior, esse mesmo imóvel foi alugado para 3, 4 pessoas ao mesmo momento, ao mesmo tempo. Isso já aconteceu aqui, eu já presenciei essa história com o depoimento de colegas, né? E no próprio lugar onde eu estou morando atualmente, isso já aconteceu. Jean, de que forma as pessoas podem se precaver desse golpe? Cris, isso é algo realmente que está acontecendo com muito mais frequência aqui no mercado de Brasília. Pessoas, porque nós aqui temos um público que vem de fora. Muitas pessoas passam em concurso, então geralmente eles precisam alugar o seu imóvel antes de chegar em Brasília. E de maneira rápida. De maneira rápida. Às vezes as pessoas nem olham o imóvel, gente. E isso é tudo que o golpista quer. Alguém que geralmente vem de uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, tem aquela confiança, e ele acha que as capitais são da mesma forma, e não são. A maneira mais segura de você fazer uma alocação de um imóvel, se for à distância, entre em contato com uma imobiliária ou com um corretor realmente credenciado. Você consegue fazer isso facilmente. Quando você conversar com alguém, peça o CRESSE dessa pessoa. E no site do CRESSE você consegue verificar se esse corretor realmente é credenciado. Gente, mal comparando, se você vai fazer uma cirurgia plástica e não olha se o médico está ali no CRM, você não pode alugar um imóvel sem saber que a pessoa que tá te alugando é realmente, enfim, que ela está autorizada a fazer isso, né? Ou seja, para não jogar o seu dinheiro no lixo e não sofrer esse tipo de coisa, né? Sim, Cris, mas infelizmente também no mundo dos corretores, temos muitas pessoas que são estelionatárias. Então, às vezes, até você verificando o CRESSE da pessoa, você pode correr o risco. Por isso, existem algumas dicas que eu posso dar para que o futuro inquilino não venha cair nesse golpe. Nunca tenha pressa. Nunca tenha pressa. Se você ligar para o corretor ou para o proprietário, ele, olha, você tem que rapidamente fazer um depósito de 200, 1.000, 2.000 reais na minha conta para garantir o imóvel. Não faça. Há uma grande probabilidade disso ser um golpe, porque nós, corretores ou imobiliárias, nós não fizemos isso. A gente não realiza esse tipo de prática. Dinheiro para segurar o imóvel, não. Outra situação que você tem que verificar. Esse imóvel pode ser clonado. O golpe ele acontece assim. Existe um imóvel, esse imóvel existe, ele copia esse anúncio e começa a anunciar. Então a pessoa olha na plataforma digital, aquele imóvel ele realmente existe e ele acaba acreditando na conversa daquele estelionatário. Então a segunda dica seria, vá até o imóvel. Caso você está vindo para Brasília e não tem condições ainda de verificar, porque você ainda está no seu estado, faça o seguinte, ligue para alguém daqui, algum colega de trabalho, alguém do seu novo emprego e pergunte, tem como você ir lá olhar esse imóvel para mim? Dessas pequenas coisas você minimiza e muito a chance de você entrar num golpe. Sem dúvida. Eu passei por isso aqui, por isso que eu trouxe o Jean, para evitar que mais pessoas caiam, né? Não digo nem num golpe, mas, por exemplo, quando eu vim para cá, eu aluguei pelo Airbnb, né? E chegando aqui, o Airbnb cancelou a minha reserva, digamos assim. Eu fiquei mais ou menos umas 8 horas sem ter para onde ir, porque aconteceu isso. Então, a pressa que eu tive em alugar, graças a Deus eu tive sorte, conversei com as pessoas e realmente fiz um negócio ali correto. Mas tem gente que realmente não, que passa por isso. Um colega nosso aqui, inclusive, da emissora, alugou um apartamento em Águas Claras, que é próximo aqui onde a gente está na TV, e chegou lá, o apartamento estava alugado para 3 pessoas diferentes. Então, o que a pessoa tem que fazer nesse momento? Além de procurar a polícia, claro. Cris, esse momento é muito triste. Porque provavelmente, nesse momento, o golpe já foi consumado. Ele já perdeu dinheiro, Já né? perdeu seu dinheiro. Mas a primeira situação é, como você bem disse, você procurar a polícia. Depois, caso essa pessoa que tenha
dado o golpe em você possua Cresce, faça uma denúncia ao Cresce. Anote o número dele. Fala o que é Cresce para quem ainda não entendeu. É Bom, um conselho? sim. Tá. Todo corretor, para que possa trabalhar no mercado imobiliário, ele tem que ter uma autorização de um órgão, assim como o médico tem que ter, assim como o engenheiro tem que ter, então, assim como o advogado tem que ter, ele tem que ter uma autorização. Então a gente fala sobre o Cresce, que é uma abreviatura. E eu vou deixar de forma bem clara e didática. Esse Cresce, o Cresce, ele te dá um número de registro. Esse número valida a sua identidade no mercado imobiliário. Certo. E ele valida a sua situação perante o conselho. Então, por exemplo, se você pegar o meu número de Cresce e consultar, o meu número vai dizer o meu nome, desde quando eu sou credenciado e se eu estou ativo, porque existe às vezes corretores que não estão mais ativos no conselho. E assim como os outros conselhos, você não estando ativo, você não pode trabalhar na área. Certo. E aí, a partir disso, a pessoa tem a segurança de que ela está fazendo realmente um bom negócio. Mas outra coisa que eu queria te perguntar, uma coisa que quem chega em Brasília, de qualquer lugar do Brasil, ou então se você sai de Brasília para outro lugar, é o valor dos imóveis, tanto de aluguel quanto de compra, e a dificuldade de alugar esses imóveis. Aqui, pelo que eu pude pesquisar e observar, existem, além dos preços altíssimos, vou dar um exemplo para vocês. Se em Manaus, com R$ 3.000, você aluga um apartamento num bairro, digamos assim, de classe alta, com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de lazer, aqui você aluga uma kitnet de 40 metros quadrados por esse valor. Isso só o valor do apartamento, fora o condomínio. É isso, né? Cris, é verdade. Brasília está entre as 3 capitais com o metro quadrado mais caro do Brasil, perdendo somente para São Paulo e Rio de Janeiro. Pois é, gente. Cris, aqui realmente, quando a gente vem de fora, você percebe essa diferença de preço. É um soco no estômago. É bem mais caro, tanto dúvida. o aluguel quanto a aquisição do imóvel. Sim, claro, né? Eu imagino. E outra coisa também que eu percebi é que para você alugar, você tem que obedecer uma série de critérios. Não é chegou, tô com dinheiro, alugou, não é assim não. Você tem que ter, primeiro, nome limpo, pelo menos na maioria das pesquisas que eu fiz. Segundo, se você for usar um fiador, me corrija se eu estiver errada, tá? O fiador tem que ter 2 imóveis no nome dele em Brasília. Isso em Curitiba também acontece, em outros estados também do país. Existe um tal de seguro fiança, né? Que é um valor X que você paga ali pelo imóvel. E se você puder dar ou quiser dar uma caução, né? Que é o seguro caução, são 3, 4, 5 aluguéis. Quer dizer, fica inviável, né? Complicado. Conta aí pra gente por que é tanta exigência. Cris, essas exigências elas acontecem, acho que em todo o Brasil. Em alguns lugares um pouco menos, outros lugares um pouco mais, mas é muito relativo ao tamanho da cidade. Por exemplo, se você for em São Paulo, você vai ter a mesma dificuldade que você tem aqui no Rio de Janeiro. Se você for alugar, você vai ter essas mesmas dificuldades. Por quê? Do outro lado, tem um proprietário que também precisa de seguranças. Assim como também existem golpes relativos à venda ou aluguel, também existem proprietários que sofrem esses golpes. Entendo. Então, esse tipo de seguros, digamos assim, eles servem para amparar, para que o proprietário possa ter uma segurança de que seu imóvel está alugado para alguém que realmente vai ter condições de realizar os pagamentos mensais. Eu sei, mas é dolorido, né? Cris, A pessoa chega de outro lugar, um concursado da vida, né? Passei num concurso, tô ganhando bem e tal. Ele chega aqui e ele desanima, querido. Porque é tudo muito caro. Cris, eu vou defender um pouquinho o nosso Defenda, mercado. defenda. Assim, Cris, ele tem essas, mas a gente tem vários métodos, digamos assim, de você poder fazer a alocação de segurança. Uma delas, como você falou, é o fiador. Sim. Mas dificilmente quem vem de fora vai ter algum conhecido aqui. Sim, ainda mais com 2 imóveis. 2 em nome imóveis, dele. então muito não dá. difícil. E mesmo que tenha, às vezes a pessoa não quer ser fiador de ninguém. É risco, né? Isso. Por mais que você seja amigo, família, é sempre um risco. Mas eu vou contar um segredinho, como funciona. Conte. Fale aí. Funciona assim, Cris. Cada CPF possui um score parecido com Sim. o score do Serasa. Então, quando você tem, por exemplo, já um bom tempo de profissão,
quando você já tem uma renda que ultrapassa 3 vezes o valor do aluguel, teu score vai aumentando. Então as exigências, elas vão diminuindo para a locação. Por exemplo, vamos dificultar o máximo. Tá. Um jovem de 18 anos, recém-concursado no primeiro mês de emprego dele, aqui em Brasília. Provavelmente ele vai ter muito mais exigências do que você, que já tem mais de 40 anos no mercado, um nome, uma reputação ilibada. Então tudo isso vai ser colocado lá nesse sistema, o sistema vai ranquear e dizer que você não precisa de tantos meios de exigências, no caso, para fazer a locação. O interessante é lembrar também, gente, que Brasília, né, tem quase a mesma população, estou dando um exemplo aqui, de Manaus. Manaus são 2,5 milhões de habitantes na cidade, o estado tem mais ou menos 3 milhões e pouquinho de habitantes, e Brasília também tem mais ou menos isso, 2 milhões e 800 por aí. Então, assim, a diferença quando você chega de uma cidade do norte para Brasília, para São Paulo, para Curitiba, para se estabelecer, você sente realmente essa dificuldade de alugar imóveis. Mas existem alternativas, né? Ou dividir o aluguel com um amigo, ou vai morar num pensionato, que aqui tem um monte também, e é tudo muito seguro, pelo menos, né, até o momento eu reparei nas pesquisas que eu fiz, que é tudo muito seguro. Mas que dica você daria, Jean? Além, claro, vamos deixar teu arroba aqui, né, para colaborar com a entrevista. Que dica você daria para quem está chegando de fora, está vindo para cá para se estabelecer, ou em outro lugar do Brasil, dependendo do lugar, porque a pessoa pode realmente alugar o imóvel com segurança? Cris, a primeira dica, procure um corretor de imóveis, uma imobiliária, né? Por quê? Você vai ter segurança. Quando você acaba querendo economizar, eu vou alugar direto com o proprietário, que tem menos exigências, você corre um sério risco de poder entrar num golpe, Cris. Pois é, muita gente entra em contato direto com o proprietário, E né? às vezes esse proprietário é o golpista. Nossa Senhora. Então você entra num lugar onde uma terra, digamos assim, sem lei. Que quando você aluga direto com o proprietário, não tem problema algum. Existem proprietários que alugam de forma muito correta, muito honesta, mas você pode concordar comigo que a probabilidade de você entrar num golpe é muito maior do que você procurar uma imobiliária de renome. Hoje é muito fácil, com as redes sociais, você consegue pesquisar sobre imobiliária, no Reclame Aqui, você coloca o nome da imobiliária, você consegue puxar, então, digamos assim, toda a capivara da imobiliária, como no norte a gente fala, né? Da imobiliária ou do corretor, e dessa forma você vai ter uma segurança em poder fazer um aluguel de um imóvel que realmente existe e num preço realmente justo. Ok, vamos falar agora de aquisição de imóveis, né? Ainda vale a pena comprar o imóvel para alugar? Muita gente tem um dinheirinho ali guardado e fala, não, eu vou comprar um imóvel ou alugar para ter esse rendimento. E para adquirir o primeiro imóvel, Minha Casa Minha Vida, que está aí, vale a pena de verdade? Eu queria que você fizesse uma abordagem sobre essa questão. Cris, é um assunto muito polêmico, a compra, porque quando a gente entra nesse mérito da questão compro ou alugo, compro ou invisto dinheiro, a gente vai ter uma divisão muito grande entre boa parte da população vai falar que prefere investir o dinheiro em fundos de investimento e outro vai dizer que prefere comprar o imóvel. Mas eu achei interessante uma frase de alguém que falou assim, geralmente quem fala para você investir o dinheiro porque não vale a pena ter a casa própria, está alugando a casa de rico, está alugando a casa dele, então ele aluga para outras pessoas. Então comprar um imóvel sempre, Cris, sempre vai ser um bom investimento. Várias pessoas já me procuraram para fazer a aquisição de aluguel e foi revertido para compra. Por quê, Cris? Se você tiver o valor da entrada, faz muito sentido você comprar, porque o valor da prestação vai ser muito semelhante ao aluguel. Pois é, mas a diferença é que você não pode entrar no imóvel para morar, né? Então a pessoa que geralmente dá uma entrada não vai ter o dinheiro para pagar o aluguel e a mensalidade do apartamento ao mesmo tempo. Não, mas ele não vai pagar. É isso que eu digo, Cris. Se você, por exemplo, um imóvel de 300 mil, você ter 60 mil de entrada. Com esses 60 mil, você já pode fazer a aquisição desse imóvel de 300 mil. E entrar para morar. E já entrar para morar. E ao invés de pagar a prestação, o aluguel, você paga a prestação do que é seu. Inclusive, eu conversei com uma médica que veio de fora fazer residência, ela fez a aquisição do seu imóvel
ela também não, do veio... meu não, do dela, Do né? dela, do dela. E ela... Vai achar que eu tô vendendo apartamento, eu não tô, tá, Vou gente? corrigir, fez a aquisição do imóvel dela. Aham. E ela também veio para alugar. E ela achou interessante, a gente sentou, conversou e ela achou interessante. Ela falou, pô, porque o aluguel mínimo é 12 meses. Se você pegar, como você bem falou, uma kit aqui em Brasília... Eles conforme- chamam de kit, tá, gente? A gente chama kitnet, É, né? uma No kit, Papo então- norte, nordeste do país. Aqui não, aqui é kit, é uma coisa bem sutil. É Ó. do tamanho do lugar. Então vamos lá, um apartamento de 33 metros quadrados, por exemplo, você vai alugar no Parque Sul, em média por R$ 2.800, mais condomínio, que isso é muito relativo a cada condomínio, mas vamos colocar em média aí uns R$ 500 de condomínio. Pra gente orientar quem tá assistindo, Parque Sul é como se fosse um bairro de classe média alta, é Isso, isso? Tá. muito próximo ao plano. Aham. Então é uma boa opção. Plano piloto, que é onde a gente tá aqui, o centro de Brasília. É. Aí. Então é uma boa opção para quem vai fazer uma locação. Porque tem lazer completo, então tem todas as características do local. Então você vai pagar uma prestação mensal de R$ 3.200 a R$ 3.500 no aluguel. Certo. Se você pegar isso vezes um ano, É uma grana. é uma grana. Essa médica ela vai ficar 2 anos alugando. Então ela gastaria esse dinheiro de qualquer forma em aluguel. Então fez muito sentido para ela fazer a aquisição do imóvel, pois ela possuía esse dinheiro no banco. Tinha Então, uma reserva, né? sim, ao invés dela ficar pagando a prestação do aluguel, ela paga a prestação do seu apartamento. E no final, como aqui em Brasília tem uma liquidez muito boa de imóveis, então é muito fácil vender, é muito fácil locar aqui em Brasília. Então, para ela, no final dos 2 anos, dependente se ela Se fica ela em ficou, Brasília não. ou se ela vá para outro lugar do Brasil, ela pode tanto vendê-lo quanto alugar e retornar aquele dinheiro investido no imóvel. Então, comprar é sempre a melhor posição. Para mim, é sempre a melhor situação. Pois é, dessa maneira que ele falou, fica legal, né? Dá aí o seu contato pra gente, o seu arroba, pra quem tiver interessado, tiver algum tipo de dúvida, conversar contigo. Sim, meu Instagram é Jean, arroba Jean_Sic, Jean com J. com J. Jean. Já já a gente coloca aí, underline Sic, do Isso. jeitinho que tá aí no roteiro. O meu contato é 61, DDD 61 aqui de Brasília, 99148-5064. Mas pelo Instagram é mais fácil. Pelo Instagram é mais fácil. Jean, queria te agradecer muito, tá? A entrevista foi super dinâmica. E para quem não entendia muito sobre essa questão, eu acho que a gente deu uma boa ajuda. Te espero em uma próxima oportunidade, tá Cris, bom? muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui e poder sanar algumas dúvidas do mercado imobiliário. Que bom, e a gente volta no próximo bloco continuando nesse assunto, só que agora sobre imóveis internacionais. Como é que funciona, hein? A gente vai já já saber. Sai daí não, até mais. Como é o Ministério Público que você conhece? Aquele que atua nos tribunais do júri para que homicídios não fiquem impunes? Ou o que aparece nas notícias, combatendo a corrupção e o crime organizado? Mas o que nem todo mundo sabe é que o Ministério Público vai muito além disso. Ele atua de várias maneiras para garantir a aplicação das leis que protegem os direitos da sociedade. O Ministério Público defende os seus direitos, do acesso à saúde e educação, à proteção do consumidor, do meio ambiente e ao planejamento urbano. Procuradores e promotores de justiça ainda atuam se antecipando aos problemas da sociedade na busca de soluções rápidas e eficazes para a população. O Ministério Público acompanha as políticas públicas, fiscaliza, investiga, realiza reuniões e audiências públicas, recomenda providências e propõe acordos para solucionar conflitos de forma consensual. Ministério Público, presente e comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. O agronegócio brasileiro não apenas impacta o país. Essa força que vem do campo alimenta o mundo. A cada safra recorde movimenta a tecnologia humana, as oportunidades do povo que tem na terra, suor, sustento e a forma de vida.
O campo é nosso, é a nossa força que tem vida e história. São as nossas notícias que impactam todo mundo, seja no interior ou na cidade. É o ouro do nosso Brasil atual. Na TV, no rádio, na internet, o agro é notícia. Notícia é negócio. MC Agro, no Grupo Norte de Comunicação. Para que tudo funcione bem na sua cidade, no seu estado, no país, existem as leis, que definem direitos e deveres para o bem de todos. E para garantir o cumprimento das normas e a defesa dos interesses da sociedade, existe uma instituição comprometida com a nossa gente, o Ministério Público. São procuradores e promotores de justiça que atuam para que o poder público cumpra sua função social e efetive direitos como moradia, mobilidade e serviços de qualidade à população. Eles também fiscalizam a correta aplicação do dinheiro público. É o Ministério Público que protege o meio ambiente, patrimônio natural de todos nós, e garante o direito à segurança e à vida, nosso bem maior, o que inclui o combate às organizações criminosas e a proteção das vítimas de crimes. Ainda é o Ministério Público que defende os direitos de quem mais precisa, como crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, LGBTQIA+, população negra, povos indígenas e comunidades tradicionais. Ministério Público, presente, comprometido com a nossa gente. Apoio Estamos de volta com o seu Boa Tarde Brasil, falando de um assunto que interessa a muita gente: locação, venda de imóveis, tanto no Brasil quanto no exterior. E agora eu bato um papo sobre isso com a Ana Beatriz Talarico, que é corretora de imóveis, só que ela vende e capta, faz essa negociação de imóveis da Flórida com clientes brasileiros. Tudo bem, Ana? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto. Pois é, conta pra gente primeiro como é que você entrou nesse mercado. Pois é, bom, eu vim de uma carreira de gestora de projetos, né? Eu trabalhei mais de 24 anos no governo federal e projetos de alta monta, né? De usina de Sinop, de Belo Monte, sempre fazendo gestão de contratos e projetos, né? Certo. E aí o mercado desaqueceu e eu não consigo ficar muito tempo parada. Mulher, falei, né? Geralmente eu não consegue preciso mesmo. me ocupar. Eu falei, eu quero estudar. Uhum. E aí, conversando com um amigo meu, ele falou, poxa, por que você não vai para o mercado imobiliário? Você é comunicativa, você gosta de imóveis. E realmente, eu construí 3 casas, vendi minhas 3 casas. Olha só. Então, tinha alguma coisa ali me dizendo que, olha, tem alguma chance boa de você fazer alguma coisa que você goste, que não seja tão difícil para você se especializar. E foi assim que eu entrei. Então, e também fiz a parte de avaliação imobiliária, né? E aquela coisa, né? A rede começa a ver que você está procurando ali. Eu comecei a receber muitas ofertas de empresas estrangeiras querendo fazer parceria com corretores no Brasil. Olha só. E entrei em contato com uma delas, que foi a que eu mais gostei, que é a DTB, que fica na Flórida. E porque ela, além de fazer essa parceria com você, porque eu não posso atuar no mercado internacional. Pois era isso que eu queria te perguntar. Como é que funciona essa questão, né? De trabalhar para os Estados Unidos sem trabalhar nos Estados Unidos. Isso. O meu Cresce é DF. Eu só posso atuar aqui. Certo. Mas fazendo uma parceria, eu faço um contrato de exclusividade com essa imobiliária na Flórida. Então, na Flórida, eu só posso trabalhar com essa imobiliária. Entendi. E eu tenho um corretor parceiro, nós fazemos tudo juntos, né? Dividimos a comissão. Lá, inclusive. Lá. Ele Ele tá lá é e de você lá, tá ele aqui. está lá. Aham. E é uma empresa de uma brasileira. A CEO é a Marta Faustino, que é uma brasileira, que eu me dei muito bem. Que hoje a minha proposta é só trabalho com pessoas que eu tenho afinidades, que eu tenho os mesmos valores que os meus, entendeu? Isso Porque é eu acho que importante, né? a gente chega um momento na vida da gente, Sim. na nossa carreira, que a gente pode escolher o que a gente quer, né? E falar o que a gente não quer mais viver. É verdade. A gente está vivendo um momento de tensão aí com os imigrantes brasileiros, né? Lá nos Estados Unidos. Isso, de certa forma, prejudicou teu negócio ou não? Não, porque o investidor brasileiro está querendo diversificar, né? Então, nada melhor do que o mercado americano para isso. Porque é um país seguro, com uma legislação muito clara,
né? Você sabe exatamente o que você vai pagar do início ao fim do contrato. Não tem surpresas, Não tem né? Nem nenhuma flutuação de surpresa. moeda, nem de economia, Não. nem inflação. Tributação também não, Aham. entendeu? Então ali é estável e aí depende do perfil do investidor. Mas ele tem tranquilidade para poder diversificar a parte patrimonial dele, aqui no Brasil e fora do Brasil. Uhum. E os valores? A comissão é em dólar que você recebe? É em dólar. Ó, gente, que coisa maravilhosa, né? Então temos aí uma oportunidade de negócio para quem estiver interessado. Exatamente. Mas aí você tem que ter uma série de critérios, né? Você fala inglês, possivelmente, você conversa, né, tanto com o pessoal de lá quanto com teus clientes aqui. O que o cliente precisa ter no Brasil para adquirir esse imóvel? Que tipo de documentação é exigida, por exemplo? A questão do falar inglês, não necessariamente. Não necessariamente. Porque é uma empresa de brasileiros. A maioria dos corretores são brasileiros. As reuniões são em português, inclusive. Interessante. Entendeu? Então você faz uma triagem com o seu cliente, vê se ele tem perfil, né, para ser esse tipo de investidor. E aí a gente faz uma reunião tudo virtual. O investidor não precisa ir até lá. Não precisa ter visto, ele precisa só ter passaporte. Olha só, gente, entendeu? interessante. Então ele consegue fazer tudo via essa imobiliária, que é uma imobiliária seríssima, né? E toda a legislação dos Estados Unidos, eles são muito rigorosos em qualquer coisa que não esteja dentro da lei. Então, diferente do que o Jean falou pra gente, você ter que ir no imóvel, ver lá se ele existe mesmo lá e tal. não existe. Não tem necessidade de a gente ter essa preocupação no caso da pessoa querer adquirir um imóvel nos Estados Unidos. Não, porque lá ele, além de perder a licença, ele vai pagar uma multa altíssima e vai ser preso. Gente, Então, é uma diferença, né, infelizmente. outra legislação. É outro patamar, outro né, como a gente patamar fala. ali, é verdade. Pois é, mas o que o brasileiro precisa ter? Ele tem comprovação de renda, tem que ganhar até quanto? Porque vai que alguém está assistindo a gente e fala, nossa, eu não sabia que isso era possível, né? Pois é Conta. possível. E aí, normalmente, o governo, o banco financia 70% do valor do imóvel. Então, ele tem que ter 30% do valor de entrada se ele quiser comprar uma casa já pronta para conseguir já alugar assim que fechar o contrato e o financiamento. Certo. Entendeu? Então, ele precisa de o imposto de renda, precisa mandar 3 olerites, né, contra-cheques, e se tiver algum investimento, tudo que vai sair tudo no imposto de renda já tem ali mapeado qual é o perfil daquele investidor. Entendi. Para quem não entendeu muito bem, ela estava me explicando nos bastidores que é mais ou menos o seguinte. Eu tenho interesse em comprar um imóvel, mas não quero morar lá, né? Então, quando ela fala assim que o imóvel é alugado para você acabar pagando as prestações do imóvel com esse aluguel, é porque existe uma rotatividade muito grande de pessoas que alugam esses imóveis, não é isso? Exatamente. Um dos melhores mercados hoje em dia é Orlando. Né? Exatamente porque está próximo aos parques da Disney, né? Então tem uma rotatividade de turistas ali o ano inteiro. Então não tem como ficar desalugado, muito difícil. E quanto maior o imóvel, mais fácil de alugar. Quanto mais quartos, porque geralmente as pessoas vão com a família, né? Então ela só precisa ter os 30% de entrada e também ter mais ou menos 3 vezes o valor da E vamos falar de dólares agora, né? Que a gente é chique. Quanto em dólares vale um imóvel desse? Um bom imóvel. Um bom imóvel com a partir de $500 mil você compra um excelente imóvel. Gente, $500 mil é muito dinheiro. É. Vamos multiplicar por 5. É um negócio. Mas aí o perfil desses investidores é alto padrão. Entendi. Entendeu? Que está querendo diversificar com imóveis que ele já tem aqui, investimentos, aplicações que ele já tem aqui. Ele quer botar um pouquinho em cada É o mercado cesta, do né? alto luxo, digamos assim, né? Para quem não sabe, ou para quem desconhece esse mercado, existe um mercado no Brasil, pessoas especializadas em vender produtos para gente que é milionário, para gente que realmente tem muito dinheiro. São poucos, né? Mas são pessoas que têm essa verba ou em investimentos, ou de herança, ou trabalhou a vida inteira, suado ali, conquistou aquele dinheiro, e eles fazem mais dinheiro fazendo esse
tipo de transação. E é um mercado especializado, tanto na área de joias, quanto na área de carros, quanto na área de imóveis, de artes. Não à toa nós temos exemplos de artistas, jogadores de futebol, que adquirem esses bens Exatamente. nessas condições, né? Mas também tem uma outra vertente. Vamos lá. Que eles estão agora lançando terrenos de 700 metros quadrados. Lá em Orlando. Lá em Orlando, por 29 mil dólares. Fechado o dinheiro. Fechado. Ó, gente, fechado. aí não é Que tão você não absurdo. precisa aportar todo esse dinheiro, ele é financiado. Aham. E geralmente o condomínio, ele já tem a planta da casa, tem mais ou menos umas 3 possibilidades de plantas de casa que você escolhe. E você já fecha também a parte com a construção. Então, é uma parceria que eles têm. Entendi. Entendeu? Várias empresas no Brasil estão vendendo terrenos de 100, 150, 200 mil reais. Então, não deixa de ser um investimento. Se você tiver dinheiro para pagar aqui no Brasil, você vai ter grana para pagar lá também, né? Exatamente. E o que acontece? Como você tem o tempo da construção, até você terminar a casa, você só vai ter que pagar, né? Você vai pagando a entrada devagar. Terminou a casa, você já vai para o financiamento de 70% Mas da esses casa. 29 mil já é com a casa? Não, 29 é mil só o terreno. Ah, tá. Você Só o vai lá e terreno. monta a sua barraquinha. Mas você não precisa ir lá. Isso que é o bacana, entendeu? Mas se quiser morar lá, já pode. Já tem onde Pode, ficar, não né? tem Não vai ser igual a problema casa nenhum. da vizinhança, mas Vai- você arma lá a sua barraquinha. Pode trabalhar, inclusive, na obra, pedir. Essa parte é interessante. Já tira um da obra, já fica mais econômico. Vou ficar o como negócio. fiscal aqui da E obra. para esse ano, Ana, o que que você espera? É um ano, a gente vem de um ano difícil economicamente falando, talvez não na sua área, mas você acha que em 2026, você no caso, né, fazendo essa corretagem de imóveis para o exterior, Pela instabilidade do nosso país, está acontecendo exatamente o contrário. Olha Tá só, todo conta pra mundo, tá todo mundo querendo investir fora Uhum. por causa da instabilidade econômica do nosso país, infelizmente, né? pena, né? Tira o dinheiro daqui, entendeu? Mas volta para mim, né? Na minha, Volta na pra minha quem tá comissão, vendendo, pelo não menos tem volta na problema. comissão, Mas né? é um mercado promissor, né? E que realmente tem uma rotatividade muito grande, tanto para comprar o imóvel para alugar, como para depois vender, se você quiser vender. Vende fácil, em 60 a 100 dias. É mais ou menos ao mesmo tempo aqui no Brasil, né? Interessante. E a comissão também é a mesma coisa, de 5 a 6%. Que maravilha. Já pensou uma comissão de 500 mil dólares? Bom, né? Bom demais, né? Gente, a gente está entrando no mês das mulheres e eu quis trazer a Ana aqui também para ela falar um pouco da vida dela, né? A Ana é essa mulher que vocês estão conhecendo aqui agora, mas ela tem uma história de batalha, tem 3 ou 4 filhas? Tenho 4 filhas. 4 filhas, gente. Então eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória de criar essas meninas, né? Sim, Num nada país também que nem o nosso, que é opressor, né, com as mulheres. A gente está vendo tantos casos de feminicídio. Sim. E eu queria que você contasse um pouco como que você chegou aonde você chegou, criando essas 4 meninas, para falar aí para as nossas telespectadoras, principalmente, né? Por favor. Eu fui mãe muito nova, né, com 18 anos. Tenho 4 filhas, 3 já são mais de 30 mulheres já com as famílias dela. Inclusive uma mora nos Estados Unidos, ela é do Exército Americano. Olha que legal. Né? E a minha caçula tem 20 anos, mora comigo, mas já está super encaminhada, né? É isso que você falou. A gente vive numa sociedade extremamente machista, né? Quando eu me separei, anos 90, então era muito difícil você conseguir se colocar profissionalmente, ser respeitada na sua capacidade e não, né, pelo seu físico. Então eu fiz sempre questão de estudar muito, me preparar muito para poder dar uma vida de qualidade para as minhas filhas, né? E eu sempre falo para as minhas filhas, a gente consegue chegar onde a gente quer, sendo respeitada, só depende da sua postura. Como você se coloca e como você corta esse tipo de assédio que existe Muito. em todos os lugares. Em todos os Qualquer âmbitos também, né? segmento, inclusive amizades. Sim. Né? Então é muito difícil, mas a gente aguenta. A gente aguenta. A gente aguenta.
Desculpa, homens, mas a mulherada tem um jeito diferente de lidar com os problemas. Dizem, inclusive, alguns cientistas que o nosso cérebro funciona diferente. Claro, sem os homens nós não existiríamos, Claro. mas que os homens têm que fazer uma coisa só de cada vez, senão eles não dão conta. A gente tem um monte de caixinha e a gente está fazendo tudo de uma vez, né, Jean? Jean continua aqui conosco. Ele está dizendo que é. Então, assim, claro, a gente está brincando, todo mundo é capaz, óbvio, lógico, mas pela natureza feminina, a gente tem essa capacidade de dar conta de tudo. É bom ter calma, é bom ter uma rede de apoio, Sim. mas às vezes isso não existe, né? É verdade, é verdade. E uma das coisas que eu mais tive dificuldade foi não deixar a minha energia masculina muito alta. Que é muito difícil, porque você vira uma guerreira. Então você coloca a faca nos dentes e só vai. Mas eu percebi, demorei um tempo, mas eu percebi que eu tinha que deixar aflorar. Baixar a guarda. Abaixar a guarda e aflorar essa parte feminina, que é muito importante. Sim. Cada um tem, né, o seu papel. O homem tem o papel dele, a mulher tem o papel dela, né? E se a gente tiver com animosidade muito alta, uma agressividade muito alta... É defesa, né, menina? Exatamente, É o nosso sobrevivência. instinto de sobrevivência, que, né, nós já somos reativos por natureza. Exatamente. Por conta de toda a história, do que a gente está vivendo hoje, do que cada uma viveu, né, particularmente. Então é complicado mesmo. Mas a gente não pode deixar a nossa história trazer um peso pra gente. A gente tem que deixar o peso, a parte ruim para lá. Foi experiência, Sim. fez você crescer, né? E você enaltecer as coisas boas que aconteceram. E seguir em frente, porque tem isso tanta aí. coisa boa pra gente viver, né? É isso aí, que com esse depoimento lindo, já inaugurando aí a nossa série de entrevistas pelo Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março, a gente agradece muito a sua presença, te deseja sorte e sucesso nos seus negócios, deixa aí o seu Instagram pra gente, tá? E volte sempre, você é sempre muito bem-vinda. Obrigada, Cris, pela oportunidade, foi ótimo, um prazer estar aqui com você. Igualmente. Minha rede social é @AnaBeatrizTalarico com 2 L's. Meu telefone é 61 991 15 3188. Repete sua rede social, por favor. Ana Beatriz Talarico, com dois 2 L's. Tá. Isso. Eu devia ter pedido antes da entrevista, porque a gente está ao vivo, né? Os meninos devem estar malucos lá tentando colocar. Mas não tem problema, a gente coloca quando for para as redes sociais, enfim, para o YouTube, nos links, né? A gente coloca, assim, o contato de vocês. Mais uma vez, obrigada. Eu queria que você deixasse sua mensagem, principalmente para essas mulheres mães solo que estão aí batalhando por um lugar ao sol, tendo que criar filho e tendo que conviver com essa insegurança, né, que infelizmente a gente está passando no momento. Tenho 2 recadinhos. Mande lá, a câmera é sua. O primeiro é sobre a questão de compra de imóveis, né, internacionais. Nunca compre sozinho. Tenha uma assessoria especializada no assunto, para você ter segurança, entendeu? Ter respaldo, seu perfil mapeado, e seja uma compra que você não vá se arrepender depois. Ter dor né? de cabeça. De Sempre. perto é ruim, de longe, então, Sempre. meu Deus do céu. Tem muita gente boa no país, aqui no Brasil, que dá essa assessoria. Conte comigo, pode me procurar. Eu vou ajudar vocês. E sobre as mulheres, eu queria deixar um recado que é mais ou menos o que a gente falou ainda há pouco, né? Não deixar as sombras e toda essa dor que você já passou, já superou, dominar a sua vida. A gente pode muito mais com alegria, com paz, com determinação que nós temos, né? A gente pode conquistar muito mais e o mais importante, ensinar para os nossos filhos, né, como uma mulher deve se portar, como ela é importante dentro do ambiente familiar e como filhos têm que cuidar das suas mulheres. Sim, sem né? dúvida. E ensinar também os filhos, né, os meninos, a como cuidar das mulheres. Respeitar acima de tudo, né? Exatamente. Ana, mais uma vez, obrigada. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela audiência. A gente volta na segunda com um programa novinho em folha para você. Um grande beijo e até lá.